Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Ouve, ó Senhor, ouve a minha oração e inclina os ouvidos às minhas súplicas e escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entre em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Eu citei o Salmo de número 143, o verso 1 e o 2. Davi falando a respeito de orar para ser livre dos inimigos. Que Deus nos abençoe em mais uma apresentação do programa Despertar com Jesus, que é da mensagem precursora da segunda vinda do amado e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e desejar-lhe um bom dia com Jesus. Eu estou grato porque mais uma oportunidade Deus me capacita para levar uma mensagem de fé, de transformação, de libertação e de salvação. Eu quero nessa oportunidade, segundo a graça de Deus, nós vamos meditar um pouquinho no livro de São Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mas primeiro nós iremos ouvir uma linda gravação com o cantor Gedivaldo Calixto, um hino muito maravilhoso que fala a respeito tudo em oração. Mesmo no teu leito, faz uma oração. Mesmo ao levantar, faz uma oração. Mesmo no trabalho, faz uma oração. Mesmo no andar, faz uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Faz uma oração. Na hora do dia, faz uma oração. Na hora da fúria, faz uma oração. Na hora da folga, faz uma oração. Na hora de trevas, faz uma oração. Na hora da paz, faz uma oração. Na hora
alegram com a tua oração. Dos céus virão as bênçãos com a tua oração. Jesus vem te buscar, estejas em oração. No céu tu entrarás, fazendo uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus possa nos abençoar em mais uma oportunidade. Eu creio que o maná, o pão que vai descer do céu para nos alimentar. E aqui nós estamos, então, com a escritura em São Mateus 4, 1 ao 11. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: não está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e ali mostrou todos os reinos e as glórias dele. E disse, o tentador: eu te darei tudo isso, se simplesmente você prostrar e me adorar. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que os anjos vieram o serviram. Soberano e eterno Deus, eu não sou digno, o Senhor sabe, mas o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Eu quero que o Senhor me tome nas suas mãos, para que eu possa falar a sua palavra. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu te peço. Amém. Eu quero nessa oportunidade falar um pouquinho sobre tentação, né? Sobre tentação. No programa anterior, eu falei sobre interpretação e sobre revelação. São duas coisas diferentes. Interpretação, um teólogo interpreta de um jeito, a mesma escritura, o outro interpreta do outro jeito, mas a revelação não. O que um falou lá no começo vai até o final. E assim Jesus falou assim: vigiai e orai, para não cair em tentação.
Ele não falou para você orar e vigiar. Parece que não é a mesma coisa, pregador? Orar e vigiar? Não, não é a mesma coisa. Vigiar e orar é uma coisa. Porque se eu estou vigiando, aí eu posso perceber a ação do Satanás, a ação do tentador. Aí sim, eu entro em oração. E às vezes eu posso estar orando e eu não estou vigiando. O tentador vem e me destrói. Então, Jesus, ele falou para vigiar e orar. E eu quero dizer para vocês aqui, que vocês viram, que uma coisa interessante, né? Essa avareza pelo dinheiro, pelo poder monetário. Isso aqui, o diabo mostrou para Jesus. O povo pensa que Jesus, ele foi tentado em tudo. O apóstolo São Paulo chega a dizer aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, que Jesus foi tentado em tudo. Até em adultério, ele foi tentado. Alguns pregadores por aí, não me interessam, que eu sei que não é verdade, diz que eles creem que Maria Madalena teve caso com ele. Aonde que Deus vai ter caso com o diabo? Então, aqui nós vemos que no capítulo 4, que, no verso 8, que o diabo, ele mostrou para Jesus, aqui ó, a glória desse mundo. Quantos estão hoje aí desesperados pela glória desse mundo? Que glória é essa, evangelista? É você conseguir dinheiro para você ter uma casa em um condomínio de luxo, você ter um carro importado, você ter aí avião Lex. Então você está atrás dessas glórias. Igrejas faraônicas, isso é tudo glória. Mas Jesus Cristo, ele aqui, depois que o diabo mostrou tudo para ele, ele falou para Satanás: vai-te, Satanás, vai. Porque, irmão, nós estamos numa hora de tentação. Vocês veem aí hoje o mundo como está. A palavra de Deus diz que a tentação, ela é uma sedução do diabo. Agora vocês vejam que lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a Eva, ela foi tentada e ela caiu na tentação. Você ser tentado, Deus ele até permite você ser tentado. Ué, evangelista, você tá louco? Não, Deus ele quer ver nós na tentação. Eu conheço pessoas que às vezes falam assim: que Deus me livre dessa tentação. Não, Deus não vai te livrar você da tentação. Ele livra você nas tentações. Ele livra você na tentação. Por quê? Aí você fala assim: mas como é que eu tenho prova que Deus está comigo na tentação? É só você ler aqui no capítulo de Daniel, que é muito importante você ver que aqui no capítulo 3 vocês vão encontrar aqueles 3 jovens hebreus. Eles entraram numa tentação. E a tentação que eles entraram, se fosse hoje, muitos PhD, muitos doutores em divindade, talvez se ajoelhava diante dessa estátua de Nabucodonosor, talvez falaria até em língua estranha, achando que aquilo ali é a verdade. E aqui nós encontramos que esses 3 jovens,
eles não obedeceram a ordem do rei Nabucodonosor. Eles não fez caso da estátua de Nabucodonosor. E aqui vocês encontram no capítulo 3, verso 24, que o rei Nabucodonosor, ele espantou, e ele se levantou depressa e falou e disse para os seus capitães: vem cá, quantos que nós lançamos na fornalha? Foi 3, ô rei. Mas como que é 3? Eu estou vendo 4. Eu não estou falando que Deus está com você na tentação, mas Ele não te livra da tentação? E veja bem, não lançamos, nós não foi 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, o rei, foi 3 que nós lançamos. E ali é interessante que eles pegaram os documentos dos 3, verificavam, não realmente. Mas lá dentro da fornalha tinha um quarto homem lá. Esse quarto homem era o próprio Deus que desceu lá dentro da fornalha. Veja bem. Então, se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Veja bem, e ali não tinha sequer queimado nada. Não queimou nem um fio de cabelo. Aonde Deus está, meu querido? Ele te protege. Até no inferno Deus te protege. Então não pede para Deus te livrar dessa tentação. Aqui, ainda, no mesmo livro de Daniel, você vai encontrar no capítulo 6, aqui, verso 16. Aqui, o rei mandou lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por algo que hoje está em escassez. As igrejas hoje estão deprimentes, estão denegridas, porque os cabeças, os líderes estão derrotados, estão vencidos pelo diabo. Eles não têm força mais para orar. A preocupação hoje dos líderes religiosos é cuidar dos seus bens materiais. E aqui nós vemos no capítulo 6 que, verso 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falou o rei e disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livrará. E foi então, vamos pular aqui um pouco mais, que aqui nós vamos encontrar no verso 22 de Daniel 6. O meu Deus, Daniel falando, o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achado também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Agora hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, hein? Será que hoje esses pastores que estão aí ocupando a tribuna à noite, será que eles não estão cometendo tanto delito? É algo tão vergonhoso. O cenário está muito horrível de ver. E aqui, é que nem eu estou falando,
a falta de orar. Aqui no capítulo 26 de São Mateus, vocês vão encontrar que no verso 40, Jesus Cristo, ele sabia da hora que ele ia enfrentar. E ele estava agonizado, angustiado. São Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, ele achou os seus discípulos adormecidos. E disse para Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai. É por isso que eu estou falando. Jesus nunca mandou orar e vigiar. Ele falou, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. O diabo, ele aproveita de você quando você está com a sua carne fraca. Porque as nossas orações, ela tem poder de fortalecer nossa carne para resistir o diabo. Às vezes, você vê as pessoas, eles não têm força porque a carne, ela está fraca. O espírito é que tem que estar pronto. Agora, os espíritos estão tudo debelado. O apóstolo São Paulo, um grande servo de Deus, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, ele era um verdadeiro apóstolo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, eu mandei a saber da vossa fé, e temendo que o tentador tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Você sabe que hoje eu fico pensando, estou falando com propriedade, me dá medo. Tem pessoas que, quando ele é aclamado ao ministério, dali para frente, ele vive uma vida de grandeza, de exaltação, de autoritarismo. Ele começa a mudar, ele cai na tentação. Nós estamos vendo uma hora que o diabo, ele está acelerando a sua obra. Deus, ele está trabalhando para finalizar a sua obra, Jesus. Porque uma hora dessa, e não está muito distante não, você está pensando, é que nem Pedro chegou a dizer, né? Porque hoje tudo que você faz, o povo fala assim, essa história aí é muito velha, ô pregador. Você está falando isso daí é muito antigo já, a gente já ouviu falar nisso, e você sabe como é que é, né? Aqui, vocês podem ver que esse é um demônio isso daí. Aqui, 2 Pedro, no capítulo 3, veja bem, o diabo, uma coisa que ele quer tentar você, é você descrer. Não foi assim lá em São Mateus 25? Aquelas 5 mulheres, virgem prudente, e as 5 virgens nessa, as prudentes não, elas estavam aguardando a vinda do noivo. As nécias não, elas caem na tentação, não, vamos dormir, vamos descansar. E aqui, 2 Pedro, a gente vê que, capítulo 3, 2 Pedro, verso 4 diz assim, mas aonde que está, ô pregador, a promessa dessa vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles voluntariamente, eles ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra que foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste. Veja bem,
mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, está reservada como um tesouro e se guardam para o fogo do dia do juízo e da perdição dos homens. Então, essa hora está chegando. Ali, no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, você vai encontrar ali que tem um dia terrível. A gente acompanha a internet, né? Que lá tem esses países de terrorista, e até mesmo esses países aí evoluídos, eles constroem uns bunkers abaixo do fundo da terra, lá uns 50, 60 metros, para se proteger do inimigo. Mas a palavra de Deus diz lá em Malaquias que não vai ficar nada na terra. Vai ser destruído tudo. Não vai ficar nem raiz, nem... Olha agora, você calcula essa destruição do mundo. Nunca houve um tempo. Agora, um dia, não vai falar que é um dia de 24 horas. É um tempo. Esse tempo de destruição está chegando e é uma destruição sem igual. É uma destruição mundial. Agora, tem muitos aí que estão construindo aí para cima, os cientistas vão lá para cima, eles estão procurando descobrir lugares, não adianta, aí em cima não vai ficar nada. O apóstolo São Pedro chega a dizer que as coisas vão cair tudo. Veja bem, vai ser como uma figueira abalada pelo vento. Quando o vento vem, abala e seus figos caem. Então vai cair tudo por terra. Pode ter cientista, pode ter o que for lá pra cima. Vai cair tudo por terra. Porque não existe segurança em religião. Não existe segurança no mundo. O único lugar de segurança que eu tenho, que você tem, que nós temos, é na palavra de Deus. Porque a única coisa que Deus, Ele procura simplesmente cumprir com a sua palavra, conforme lá está em Mateus 24, 35, que o próprio Jesus chegou a dizer, o céu vai... Agora você veja bem, Jesus chegou a dizer, o céu passará, a terra passará, mas as minhas promessas não passará. Eu peço que Deus ilumine vocês, sai fora desses galinheiros religiosos, sai fora como está lá no livro de Apocalipse, 18, 4, Apocalipse 18, 4 diz que é lá, sai fora desse sistema religioso, porque as pragas vão cair muito em breve, e se você não sair, você vai ser atingido. Você sabe de uma coisa, se você não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai perecer, porque nós temos que ter o nome de Jesus Cristo na nossa vida, e esse nome, ele é adquirido através do batismo verdadeiro, não é aquele batismo, aquela ordem de São Mateus 28, 16, você vai lá para Atos 2, 37, Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, Atos 22, ali é o nome verdadeiro. Que Deus nos abençoe e volte nos ouvir na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus. Se você está enfermo, creia que você está curado, você está liberto de todo mal, você está angustiado, oprimido, em nome de Jesus Cristo. O meu muito obrigado, em nome de Jesus.